Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos no sexto domingo do tempo comum, dia 11 de fevereiro. Hoje nós celebramos o dia de Nossa Senhora de Lourdes e também o Dia Mundial dos Enfermos. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Marcos, capítulo 1, versículos de 40 a 45. Naquele tempo, um homem leproso foi até Jesus, se jogou de joelhos a seus pés e disse: Senhor, se quiseres, tens o poder de me curar. Jesus olhou para ele com muita compaixão e disse: Sim, eu quero. Fique limpo. Imediatamente a lepra desapareceu e o homem ficou curado. E Jesus o advertiu severamente que não contasse a ninguém o que havia acontecido, mas que ele fosse até os sacerdotes, se apresentasse diante deles, oferecesse as oferendas que a lei de Moisés prescrevia, porque ele estava curado, para que isso fosse testemunho contra os sacerdotes. Mas ele saiu dali. E por onde ele passava, ele narrava tudo o que tinha acontecido, de tal modo que a fama de Jesus crescia, e Jesus já não podia mais ficar nos lugares públicos. Por isso ele saía para os lugares desertos. Mas mesmo assim, muita gente ia procurá-lo. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje toda a nossa liturgia vai falar de fé. Fé que cura, fé que liberta, fé que transforma, mas também de uma fé que vai fazer com que eu e você aprendamos a dar bom testemunho sobre Jesus de Nazaré. A primeira leitura de hoje, nós vamos encontrar o sírio Naamã, deixando as suas terras com todas as riquezas, para ir em busca do profeta Eliseu, para ficar curado também da sua lepra. E Eliseu mandou que ele mergulhasse no Rio Jordão. E ele ficou muito enfurecido, porque Eliseu nem foi para atendê-lo, mandou um servo dele para poder dizer. E ele começava a pensar, mas na minha terra tem rios mais bonitos, mais importantes, por que eu vou mergulhar nesse rio aqui? E ele começou a partir, ir embora decepcionado. E os seus servos disseram a ele, mas se ele mandasse você fazer algo maior, algo mais difícil, você faria? E ele disse, sim, faria. Então faça o que o profeta mandou. E assim então, ele mergulhou 7 vezes no rio Jordão e ficou curado da sua lepra. O leproso era um morto-vivo. Ele era banido do convívio social. Era banido do convívio da sua família e deveria viver fora dos muros da cidade, com o cabelo todo desorganizado, com as barbas também mal feitas, com roupas também bem empobrecidas, e devia gritar o tempo todo, sou impuro, porque o rito de expulsão e de exclusão de alguém do convívio social era dado pelos sacerdotes, realizado pelos sacerdotes como prescrevia a lei mosaica, de tal modo que quando surgisse alguma mancha no corpo de alguém e fosse constatado que aquilo era lepra, o sacerdote deveria fazer o rito de expulsão, expulsar aquela pessoa do convívio social, retirar aquela pessoa do convívio de suas famílias, para que ela vivesse então solitariamente nos lugares desertos e gritando, sou impuro, sou impuro. E se ela entrasse então dentro dos muros da cidade, ela poderia ser morta. Morta paulada ou morta apedrejada. Mas o homem do evangelho de hoje, ele não se deixou vencer pela exclusão. Ele não se deixou vencer pelo rito da impureza. Ele confiou no poder de Jesus. E confiando nesse poder de Jesus que ele ouviu falar sobre ele, ele vai vencer o medo de ultrapassar a lei, ele vai vencer o medo de ultrapassar o preconceito e vai adentrar até a cidade para se ajoelhar diante de Jesus. Ele se apresentou diante de Jesus. Ele desobedeceu à lei da pureza.
Jesus poderia ter mandado matá-lo, ter mandado violentá-lo, mas ele mesmo assim se aproximou de Jesus. E Jesus olhou para ele, diz o nosso evangelista de hoje, com um olhar cheio de misericórdia. Porque o olhar de misericórdia não gera muros, não produz exclusão, não produz violência. Jesus olhou para aquele homem tão cheio de compaixão, cheio de misericórdia, e ele, lançando-se aos seus pés, diz a ele: Senhor. Ele faz uma profissão de fé: Senhor, se tu quiseres, tu tens o poder de me curar. Olha que bonita essa profissão de fé. Olha que profundidade essa experiência de fé. Se tu quiseres, tu tens o poder de me curar. E Jesus falou: sim, eu quero. Fique livre, fique puro, fique limpo. Imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou puro, porque ele acreditou. Ele não se deixou vencer. Ele não se deixou escravizar pelo medo e nem pelo desespero, mas ele confiou que Jesus é o Deus do impossível. E assim então ele desobedeceu a lei, ele desobedeceu os preconceitos religiosos e ele foi diante de Jesus. Ele se apresentou diante de Jesus e Jesus olhou para ele com compaixão. Ao ficar curado, Jesus vai proibir-lhe severamente que contassem às pessoas, porque as pessoas não vão poder reintegrá-lo ao convívio social. As pessoas não têm esse poder. Mas ele deveria se apresentar diante do sacerdote, porque cabe ao sacerdote expulsar, mas também cabe ao sacerdote reintegrar. Cabe ao sacerdote dar o diagnóstico de que a pessoa está leprosa e banida do convívio social, mas também cabe ao sacerdote dizer: você está curado. E Jesus diz: vá se apresentar diante do sacerdote em testemunho contra eles. Porque o rito não o purificou. Os ritos realizados no templo não purificaram o leproso da sua lepra, mas Jesus sim. O olhar misericordioso de Jesus sim, mas o olhar acusador e o olhar preconceituoso dos sacerdotes não. Excluíram ele do convívio social. Mas agora os mesmos sacerdotes deveriam então reintegrá-lo no convívio social, reintegrá-lo na sua vida, restabelecer os seus direitos. E ele deveria, como gratidão, então, oferecer as oferendas que Moisés havia prescrevido. E Jesus proibiu de que ele contasse às outras pessoas, mas ele não obedeceu. Por onde ele passava, ele contava tudo o que tinha acontecido, de tal modo que a fama de Jesus crescia e Jesus não podia mais ficar nos lugares públicos. E ele procurava os lugares desertos e todos iam atrás dele. Meus irmãos, minhas irmãs, vencido todos esses preconceitos, vencendo todas as dificuldades, o apóstolo Paulo também na segunda leitura de hoje aos Coríntios vai dizer: irmãos, não sejais motivo de escândalo para ninguém, nem para os judeus, nem para os gregos e nem para a igreja. Tudo o que vocês fizerem, façam por amor a Deus, façam por amor de Deus, façam por adoração a Deus, quer vivamos e quer morramos, vivemos e morremos para o Senhor, porque a nossa vida pertence ao Senhor. Aquele que foi curado por Jesus, aquele que foi olhado com misericórdia por Jesus, tem que se comportar bem. Precisa lutar para se comportar bem, porque nós somos uma assembleia de testemunhas. Nós somos uma congregação de testemunhas, daqueles que se encontraram com o Senhor, daqueles que foram olhados com misericórdia pelo Senhor e daqueles que foram transformados pelo Senhor. Assim nasce a igreja. A igreja não é uma ONG, a igreja não é uma associação lúdica, a igreja não é uma associação filantrópica, mas a igreja é uma assembleia de testemunhas, assembleia de homens e mulheres que encontraram com o Senhor, que foram olhados com misericórdias por Ele, que foram restabelecidos, restaurados e recriados por Ele, então assim podem dar testemunho dEle e falar da sua grandeza. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós, paz e bem.